Sejam bem-vindos ao Conexão Histórica Militar. O Natal é tradicionalmente associado à paz, à esperança e à confraternização, uma data que simboliza união e humanidade. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, esse simbolismo foi esmagado por um conflito que não respeitava datas, crenças ou vidas. A guerra não parava para o Natal, ela avançava. Ainda assim, em um único momento muito específico do conflito, pequenos gestos silenciosos de humanidade conseguiram emergir, não como celebração, mas como exceção. Esses episódios ocorreram exclusivamente em dezembro de 1939, durante o período conhecido como Guerra de Mentira. Naquele momento, embora França e Reino Unido estivessem oficialmente em guerra contra a Alemanha, o fronte ocidental permanecia praticamente estático. Tropas alemãs, francesas e britânicas estavam entrincheiradas frente a frente, separadas por poucas centenas de metros, aguardando uma guerra que ainda não havia assumido sua forma total. Foi nesse contexto específico, e apenas nele, que surgiram relatos de noites de Natal marcadas por silêncio deliberado. Em alguns setores, soldados alemães entoaram canções natalinas. Do outro lado das linhas, vozes em francês ou inglês responderam, não como desafio, mas como reconhecimento humano. Em certos pontos, os disparos cessaram por algumas horas. Não houve encontros. Não houve apertos de mão. Não houve tréguas oficiais. Houve apenas a decisão silenciosa de homens exaustos de não matar naquela noite. Esses gestos foram raros, frágeis e profundamente proibidos. Qualquer aproximação com o inimigo poderia ser punida severamente. A confraternização não era tolerada. A guerra moderna exigia desumanização. E essa breve possibilidade desapareceu rapidamente. A partir de 1940, com a queda da França e a ocupação alemã de grande parte da Europa continental, o fronte ocidental terrestre deixou de existir. Não havia mais linhas opostas contínuas. Não havia mais espaço para silêncio compartilhado. A guerra assumiu sua forma total. No fronte oriental entre a Alemanha e a União Soviética, o Natal simplesmente não existiu. Ali, o conflito atingiu um nível de brutalidade absoluto. O inverno matava tanto quanto as armas. Temperaturas extremas, fome constante e ordens de aniquilação tornaram qualquer gesto de humanidade impossível. Soldados passavam a noite de Natal enterrados em buracos na neve, cercados por corpos congelados, com dedos enrijecidos e munição escassa. Não havia árvores, não havia canções, não havia esperança. Para muitos, aquela noite marcava o fim. Enquanto isso, civis em toda a Europa viviam o Natal entre ruínas. Cidades eram bombardeadas sem interrupção. Famílias se reuniam em abrigos antiaéreos, não para celebrar, mas para sobreviver. A ceia foi substituída pelo racionamento. A alegria foi substituída pela ausência. Em dezembro de 1944, durante a Batalha do Bulge, o Natal ocorreu em meio a uma das ofensivas mais violentas da guerra. Nas florestas congeladas das Ardenas, soldados aliados enfrentaram ataques incessantes sob temperaturas extremas. Muitos morreram na noite de Natal, sem sequer compreender a dimensão do que estava acontecendo ao seu redor. Não houve silêncio, não houve pausa, apenas combate. Nos campos de prisioneiros, o Natal assumia um significado dolorosamente simbólico. Quando pacotes da Cruz Vermelha chegavam, eram tratados como milagres. Um pedaço de chocolate, uma carta ou uma lata de comida reacendiam lembranças de um mundo distante. Em alguns campos, pequenas cerimônias religiosas foram organizadas, não como celebração, mas como resistência emocional. Ao mesmo tempo, campos de extermínio funcionavam sem interrupção. Para milhões de vítimas do regime nazista, o Natal não trouxe qualquer alívio. O horror não reconhecia datas sagradas. A Segunda Guerra Mundial não foi interrompida pelo Natal. Ela o atravessou. Bombardeios continuaram. Execuções seguiram. Ordens foram cumpridas sem hesitação. E é justamente por isso que aqueles breves momentos de silêncio, em dezembro de 1939,
permanecem tão marcantes. Eles não mudaram o curso da guerra, não impediram batalhas, não salvaram milhões de vidas, mas revelaram algo essencial. Mesmo em um conflito construído sobre ódio, ainda existiam homens que, por algumas horas, se recusaram a esquecer sua humanidade. O Natal, durante a Segunda Guerra Mundial, não foi um símbolo de paz. Foi um espelho cruel que refletiu o quanto o mundo havia se afastado da sensibilidade, da empatia e da compaixão. E talvez por isso ele seja lembrado não pelo que foi celebrado, mas pelo que foi definitivamente perdido. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Conexão Histórica Militar para mais histórias reais, humanas e profundas sobre os maiores conflitos da história.